Fala turminha, beleza? Professor Marcos, olha só, você que está assistindo esse vídeo aí da correção do simulado do sexto ano do terceiro bimestre, beleza? Olha só, eu vou corrigir aqui com vocês, é bom que agora vocês vão dar uma olhadinha e vejam que você errou alguma coisa, se você acertou, chique, tá? Então, bora para a correção, gente. Ó, primeira questão aí, Instituto Excelência, Prefeitura de Taubaté. Então, gente, as questões aí que eu passei para vocês são questões que acontecem no Brasil inteiro, realmente, de fato, no Brasil inteiro, tá bom? Esses concursos, eles pegam questões aí do sexto, sétimo, oitavo, nono ano. No caso aí do sexto ano, beleza? Então, vamos lá. Guarda Civil Municipal. Então, a fração é o termo utilizado quando alguma coisa é dividida por meio da razão de dois números inteiros. A alternativa cujo conteúdo corresponde à fração mista do termo 27 quintos é. Então, gente, a fração mista aqui, eu já vou destacar isso aqui, ó. Fração mista é o número misto, ó. Fração mista. É o número misto que ele quer. Então, a gente estudou isso aqui, ó, e caiu no concurso. Então, 27 quintos, como que você coloca na forma mista? Você vai simplesmente dividir. Pega o 27, olha lá. Divide por quem? Por 5. Aí tem uns detalhes aqui que eu já vou explicar. Então, ó, 27 dividido por 5, gente, faz a divisão normal. Vai dar 5. 5 vezes 5 é 25. Olha lá, 25. 25 para 27, sobram 2. Olha só, presta bem atenção agora nos detalhes, tá, gente? Esse 5 aqui do quociente, o resultado é a parte inteira. Então, eu dividi 27 por 5, deu esse 5 que é a parte inteira. Então, já temos 5 aqui que é a parte inteira, certo? Agora, o que restou, esse 2 aqui está sendo dividido por esse 5 aqui. Então, 2, ó, o 2 está sendo dividido por 5, certo? Então, é a fração que restou. Então, o número misto, a fração mista, é uma parte inteira. Então, o 27, né, o 5, ele cabe 5 vezes inteiro no 27 e cabe mais quanto? Cabe mais 2 quintos, certo? Então tá aí, ó, 5 inteiros e 2 quintos. Então ficaria aí, gente, na alternativa A. Questão 1, alternativa A. A gente fez bastante exemplos desse aí, é bem tranquilinho, beleza? Vamos para a próxima, gente. Olha lá. Auxiliar Educativo Santo André. José usou 2/9 de seu salário para pagar o aluguel de seu apartamento. Então, 2/9 de alguma coisa. Lembra desse D, ó? Eu vou só aumentar aqui, ó. 2/9 de alguma coisa. 2/9. 2/9 de quem, gente? Ó, 2/9, ó. 2/9 de, que é o vezes, né? Que a gente já comentou. De quanto? Do salário dele. Então ele gastou 2/9 no salário dele do aluguel do apartamento. Então 2/9 de 1.800. Olha lá, fica dessa maneira. Certo? Deixa eu melhorar esse zero aqui que ficou horrível. Tá aí, ó, 2/9 de 1.800. O que a gente vai fazer agora? A gente já sabe, se esse 1.800 for divisível pelo denominador aqui, como está multiplicando, a gente já pode simplificar. Então é isso que a gente vai fazer, ó. 1.800 dividido por 9, faz as continhas lá que vocês já fizeram, que vai dar 200, gente, beleza? E esse 200 ele vai multiplicar com 2, então 200 vezes 2, 400. Ou seja, o aluguel lá que o José paga é R$400, a alternativa D. Tranquilinho, né, gente? Então é uma fração de alguma coisa, é um pedaço de algum número. No caso é 2/9 de 1.800. Certinho? Vamos para a terceira questão, gente. Terceira questãozinha tá aí. Fundatec 2019, Prefeitura de Água Santa, motorista. Disse que as frações, quando representam a mesma parte do todo, são equivalentes. Assinala a alternativa que contém uma fração equivalente a 3/6. Então vamos lá. Então eu tenho a fração aqui 3/6. Olha, eu tenho a fração 3/6, gente. 3/6. Qual que é a fração equivalente a essa?
Gente, frações equivalentes, você vai pegar essa fração aqui. No caso 3/6, você pode dividir por 3. Né? Vai obter uma equivalente a ela. Dividindo por 3 aqui, vamos ver se tem alguma correspondente lá. Frações equivalentes. Dividir 3 por 3 dá 1. E dividir 6 por 3 deu 2. Então a fração 3/6 ela é equivalente à fração meio. Por que elas não são iguais? Porque aqui é 3, aqui é 6, aqui é 1 e aqui é 2. Mas se você dividir 3 por 6 vai dar 0,5. Se você dividir 1 por 2 também vai dar 0,5. Então a gente chama de frações equivalentes. Então a alternativa que corresponde à pergunta é letra D, meio. Então meio é a fração equivalente. As outras alternativas você não consegue chegar. 3/6 dividindo ou multiplicando, você não consegue chegar em 3/5, 3/7 e 5/8. Então, alternativa D, beleza? Questão 4. A alternativa que contém frações equivalentes é... Aí, gente, é praticamente a mesma questão, só que agora com desenho, né? Porque eu tenho que trabalhar também as formas geométricas com vocês. Então, ó, frações equivalentes. Então, vou olhar aqui e vou representar essas frações. Essa fração aqui, esse desenho aqui... Ó, foi dividido em 6 partes, certo? Ó, foi dividido em 6 partes. Denominador é 6. E eu peguei quantas dessas 6 partes? Peguei 3. Certo? Então, essa fração aqui significa meio. Vamos ver se é igual a outra. A outra eu dividi em 4 partes. E eu peguei 2. Gente, essa aqui já é alternativa. Por quê? Ó? Isso aqui é a metade, ó. O 3 é a metade do 6, o 2 é a metade do 4, então já é a alternativa A. Beleza? Elas são equivalentes, então ó, metade, metade. Mas vamos, né, aproveitar aqui a questãozinha e fazer os outros. Ó. Item B, foi dividido em quantas partes? Em 3 partes, que é o denominador, e foram tomados ou pintados uma só, 1/3. 1/3, gente, não é equivalente, ó, é diferente. Aqui foram divididos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Foi dividido em 8 partes. E foram tomados 1, 2, 3, 4. 4. Essa aqui é meio também, ó. Essa fração 4/8 é equivalente a essas duas aqui do item A. Mas entre elas não são semelhantes. Item C, aqui ó, foi dividido em 2 partes. Pegou-se apenas uma, que não é equivalente ao símbolo de diferente, ó, não é equivalente a essa outra que foi dividida em 3 partes, pegou uma. Então 1/3 não tem nada a ver com meio, não são equivalentes. E por último, finalizando o item D, foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 7 partes e foram pegas 3 partes. Também não é equivalente, olha lá, diferente. A outra fração, 1, 2, 3, 4, 5 partes e peguei 2. Então, 3/7 não tem nada a ver com 2/5. Beleza, turminha? Então, a alternativa A e a quarta questão, vamos para a próxima. Questão 5. Para ir à casa de seus avós, um menino gasta menos de 2 horas utilizando uma linha de ônibus. Menos de 2 horas, gente. Um dia, porém, um acidente no trajeto dessa linha de ônibus deixou o fluxo de veículos muito lento e o menino levou aqui 2 horas inteiras, gente, mais meia hora, ou seja, 2 horas e meia. Então, ó, 2 inteiros é um número misto, a mistura de um número inteiro com uma fração própria. Então, levou 2 horas e meia para completar esse trajeto. O número decimal correspondente ao tempo em hora que o menino gastou para completar o trajeto nesse dia foi. Então, gente, isso aqui, ó, 2 horas e meia. Aí como que ele vai fazer, né? Você tem um número misto que é transformar em número decimal. Olha lá, vou copiar aqui, ó. Então, tem 2, que é a parte inteira. Tem 1, olha lá, 2,5. O próprio nome já diz, né, gente? 2,5. Mas qual que era o esqueminha que a gente estudou? Você vai pegar, primeira coisa, vai manter o denominador, aqui que é o 2. Esse denominador aqui, vou trocar até a corzinha aqui. Esse denominador ele vai multiplicar com a parte inteira, ó, a setinha. Lembra que eu falei para vocês? Marca a setinha aí, ó.
ele vai multiplicar para a parte inteira. Pega o resultado, 2 vezes 2 é 4, pega o resultado e esse resultado irá somar com 1. Olha lá, somar. Então, 4 mais 1, 5. Então, ficaria 5. Aí, gente, esse esqueminha aí, quem fez as anotações, viu... Opa, peraí. Viu que era fácil. Olha lá. Certo? Teve aluno que já fez direto, com certeza, isso aqui. Beleza? 5 dividido por 2. Vai lá, vai no cantinho lá se quiser. 5 dividido por 2. Vai dar 2. 2 inteiros, né, gente? Vai ter que dar 2. 2 vezes 2, 4. 4 para 5, sobra 1. Professor, quero continuar a conta, sobrou o resto, não tem mais ninguém para baixar. Põe uma vírgula aqui e acrescento 0. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10 para 10, nada. Eu costumo fazer do método curto, né, gente? É bem mais rápido. Tá aí. 2,5. Gente, 2,5, 2 horas e 5. Corresponde a quanto? 2 horas inteiras e mais meia hora. Ou seja, o número decimal correspondente é esse aqui, ó. Ele quer em horas, né? Então, 2 horas e meia. Ou seja, 2 horas e 30 minutos. Beleza? Então, a questão 5, alternativa D. Vamos para a sexta. Saresp. Dividindo 1,25 por 0,5, obtemos. Ó, o esqueminha que eu falei para vocês, lembra? Ó? Transformar o número decimal em fração. Olha lá. Então, ó, primeiro eu vou transformar esse número. Então, o que ele quer é isso aqui, gente. Ó. Olha lá. 1,25 dividido por 0,5. Aí a dica qual que era? Se quiser colocar desse jeito nas chaves, coloca, mas não era, né, gente? 1,25, ó, eu tenho duas casinhas depois da vírgula. Vou colocar aqui verdinho, ó. Eu tenho duas casinhas depois da vírgula. Copio o número sem a vírgula. Olha lá, copio o número sem a vírgula. E se eu tenho duas casinhas, eu divido por 100. Para cada casinha eu coloco um zero. Então eu ponho o número 1, duas casinhas, divide por 100. Depois a gente vai simplificar, tá? E agora aqui, 0,5. Copio o número sem a vírgula. Gente, 0,5 é a mesma coisa que 5. Copio o número sem a vírgula. Se tem uma casinha só depois da vírgula, olha só aqui, ó. Uma casinha depois da vírgula. Então eu divido por 10. Se eu tenho duas, divido por 100. Se eu tenho três casinhas, divido por 1000. Olha lá, então ficou desse jeito. Aí o aluno já sabe frações equivalentes. Vou pôr para cá, gente, ó. O aluno sabe frações equivalentes, ele vai simplificar essa fração aqui, ó. 125 sobre 100, gente, se você simplificar por 25, ó, vai dar 125 dividido por 25, vai dar 5. 100 dividido por 5 vai dar 4, certo? Tranquilo? Ó? 120, então eu simplifiquei toda a fração por 25, é uma fração equivalente, 5 quartos. 125 dividido por 25 dá 5 e 100 dividido por 5 dá 4, certo? Aliás, 100 dividido por 25 dá 4, desculpa. E essa fração aqui também dá para simplificar, gente. Ó, 5 dividido por 5 dá 1 e 10 dividido por 5 dá 2. Ou seja, olha o tamanho que ficou. Ó. Ficou 5 quartos dividido por meio. Aí o esqueminha, né, gente? O esqueminha agora. Divisão de frações. O que que faz? Copia a primeira fração vezes o inverso da segunda. O inverso de meio é 2 sobre 1. E aqui dá para fazer uma coisinha. Teve gente que não simplificou aqui, né? O 2 com 4. Mas tudo bem, você vai multiplicar agora os numeradores. 5 vezes 2, 10. E vai multiplicar os denominadores. 4 vezes 1, 4. E essa fração aí, gente, 10 quartos, dá para simplificar. Você poderia fazer por um método bem mais curto, tá, gente? Se aqui você já soubesse, tem facilidade com divisão, já manda ver. Então, ó, 10 quartos dá para simplificar por 2. 10 dividido por 2 dá 5. E 4 dividido por 2 dá 2. Olha lá, 5 meios.
Beleza? E 5 dividido por 2, gente, é 2,5, alternativa D. Tranquilo? Sexta questãozinha, então, alternativa D. Vamos para a próxima. Sétima questão, Saresp. Na casa de Mariana, o gasto diário de água com descarga correspondia a 2/5 da capacidade da caixa d'água. Com a troca por descargas mais econômicas, esse consumo passou a ser de 1/4, né, da capacidade da mesma caixa d'água. Logo, a fração da caixa d'água que economizada com essa troca foi de... Então, gente, olha só, o gasto aqui era de 2/5 da capacidade. Era o que? De 2/5. Presta bem atenção nisso. O gasto era de 2/5. Então, depois que trocou tudo lá, passou a ser 1/4. Beleza? Uma maneira bem simples de fazer, quanto que aumentou, você pensa assim. É lógico que você pode dividir e usar número decimal, tá, gente? Mas aqui a gente quer usar frações equivalentes. Então, vamos pensar em algum número aqui para multiplicar o 5, para virar o mesmo número, e o 4 para virar o mesmo número. Tem algum número que eu multiplique o 5 vezes algum número, que vai ser o mesmo resultado de 4 vezes algum número? E tem, né, gente? É o 4. Se aqui eu multiplicar por 4 e aqui eu multiplicar por 5, eu vou obter o mesmo denominador. Se eu multipliquei aqui por baixo, aqui embaixo um denominador por 4, eu sou obrigado a multiplicar em cima também por 4. Com isso eu obtenho uma fração equivalente, que fica 2 vezes 4, 8. E aqui embaixo 5 vezes 4, 20. Então, se eu falar que gastava 2/5 da água reservatória da caixa d'água, é a mesma coisa que eu falar que gastava 8/20. Agora, é a mesma coisa no outro, gente. Se eu multipliquei embaixo por 5, obrigatoriamente eu tenho que multiplicar o numerador também por 5. Então, 5 vezes 1, 5. E 5 vezes 4, 20. Aí, gente, é só comparar aqui, frações de mesmo denominador. Então, se eu gastava 8/20, passei a gastar 5/20, então você vai fazer a subtração de frações. Se você quiser, você pode fazer de cabeça. Então ficaria assim, gente, 8/20. Se você quisesse fazer bem certinho, detalhado, menos 5/20. Quando você tem subtração ou soma de frações de mesmo denominador, você copia o denominador uma vez só e faça a continha aqui em cima. 8 menos 5 dá 3. Então, teve uma economia de 3/20. Então, a alternativa B. Beleza, gente? Tranquilo? Então, questão 7 aí, alternativa B. Vamos para a oitava. Aqui, oitava. Saresp. No jogo, encontrando números iguais, são lançados 5 dados especialmente preparados para isso. Observe essa jogada. Então tá aqui, gente, os números, certo? Os dados com números iguais são números iguais. Então, logo de cara, o que a gente vê? Gente, os dados com números iguais. 1,5, vai olhando aqui, não é igual a 7 sobre 4. Por quê? Vamos dividir. Vamos dividir 7 sobre 4 para ver. 7 dividido por 4. Tomara que a minha cara não esteja... Eu vou até colocar mais para cima, daqui a pouco a minha cara já está na frente da conta. Eu vou dividir aqui, gente, 7 por 4, Aqui, 7. Eu vou dividir por 4 para ver qual que é esse número decimal. O 4 cabe uma vez só no 7, sobra 3. 4 vezes 1, 4, para 7, 3. Quero continuar a conta, coloco a vírgula, acrescento o zero aqui. 30 dividido por 4 vai dar 7. 7 vezes 4, 28, para 30 sobram 2, estou fazendo da maneira curta. Acrescento o zero aqui. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20 para 20 nada. Então, na verdade, esse dado 2 que está com essa fração 7/4, gente, é a mesma coisa que um número decimal 1,75. Então, primeiro, o dado 1 não é igual ao dado 2, mas é igual ao dado 3. Então, aqui, gente, o dado 1 já é igual ao dado 3, porque o 1,5 é a mesma coisa que 1,50.
Beleza. Agora esse aqui, eu tenho uma parte inteira mais meio, ou seja, 1,5. Beleza, gente? Olha aqui, ó. Uma parte inteira mais meio, 1,5, 1,5. Beleza? Vamos fazer isso se você quiser, ó. Transformar o número misto. Olha lá. Transformou o número misto em fração imprópria e depois divide. Ou quer ver mais um macetinho, gente? Quer ver? Mais uma maneira de fazer. Esse aqui não é uma parte inteira mais metade? Olha só, 1 mais meio. Ó. Certo? 1 é 1 mesmo. 1,0, que é a mesma coisa que 1, mais 0,5. Gente, 1,0 mais 0,5 é 1,5. 1,5. Então, os dados 1, 3 e 4 têm o mesmo valor. Beleza? E esse dado aqui? 1/5. 1/5 é 0,2, gente. 0,2. Ó, 1/5 é 0,2. 1 dividido por 5 é 0,2. Então, não tem nada a ver com esses daqui. Então, a alternativa correta, os dados com números iguais são 1, 3 e 4. 1, 3 e 4. Aqui, ó, alternativa B. 1, 3 e 4. Beleza? Então, questão 8, alternativa B. Vamos para a próxima. As duas últimas aí, gente. Questão 9, Enseja. Enseja 2020, atual, hein? Enseja, gente, é uma prova que as pessoas que pararam de estudar por algum motivo, tiveram que trabalhar, depois elas voltam, né? Tipo uma EJA, é um vestibular da EJA para poder finalizar o ensino médio, tá bom? A pessoa não quer fazer o primeiro, segundo, terceiro colegial, ela faz Enseja, faz uma prova lá e já vai direto para a faculdade se ela quiser, aí tem que prestar o vestibular, certo? Então é esse tipo de prova. E o que cai? Cai conteúdos do 6º ano, beleza? Vamos lá? Olha só, questão 9. Um jardineiro foi contratado para colocar grama em um terreno. No primeiro dia ele colocou grama em metade do terreno. Calma, pera aí agora. Primeiro dia. A organização aqui, gente, é muito importante, tá? Então, primeiro dia. É claro que na hora lá da prova você não vai fazer todo esse trabalho, mas alguma organização tem que ter. Então, no primeiro dia ele fez metade do trabalho. Metade. No primeiro dia ele fez metade do terreno, né? Colocou a grama lá na metade do terreno, deixando o restante para posteriormente. Então, no segundo dia, deixando o restante para o segundo dia. Beleza? Então tá aí. Aí, gente, deixando o restante para posteriormente. No segundo dia, chegou atrasado ao trabalho e ele colocou a grama apenas na metade do que restou. Aqui eu já paro, gente. Olha só, metade do que restou, certo? Então, se no primeiro dia, olha só, um jardineiro foi contratado para colocar grama no terreno. No primeiro dia ele colocou metade do terreno, tá aqui. Se ele fez metade, gente, no segundo dia, quanto que tinha? Tinha metade do terreno. Ó, metade, certo? Se ele fez a metade disso aqui, ele fez a metade do que restava. Beleza? Olha só, metade do que restava, metade da metade. Ó, certo? Então, se ele fez a metade da metade, ele fez o quê? 1/4, gente, ó, metade da metade. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4. Beleza? Ele fez 1/4, a metade da metade. Tranquilo? A fração que representa a parte do terreno que ainda está sem grama após esses 2 dias de trabalho é. Então, gente, olha só. Ele fez metade, certo? No primeiro dia. Depois ele fez 1/4. Então, agora eu estou aqui. Eu quero saber o terceiro dia. Terceiro dia. Só que para eu analisar essas duas frações aqui, vai acontecer alguma coisa. Ó, essas frações estão com denominadores diferentes, olha só. Aqui é meio, é o primeiro dia, ele fez metade.
Depois ele fez a metade do que sobrava. Sobrava a metade. Ele fez a metade da metade, que deu 1/4. Como que eu vou saber comparar logo de cara? Então essas duas frações têm denominadores diferentes. Então é só deixar elas com denominadores iguais, gente. Então essa fração aqui meio, olha só, vou pôr uma setinha aqui, ó. Essa fração aqui meio, eu consigo deixar ela equivalente com o mesmo denominador, aliás, né? Com o mesmo denominador 4. Se eu multiplicar aqui, ó. Se eu multiplicar ela por 2, olha só. Multipliquei por 2 aqui o denominador. Multipliquei por 2 o numerador, eu vou obter uma fração equivalente. Aí, gente, eu vou ter a fração 2/4. Então, se ele fez metade do trabalho no primeiro dia, é a mesma coisa que ele falar que ele fez 2/4. Beleza? Então, 2/4 no primeiro dia, mais 1/4 no segundo dia. Então, quanto que restou? Agora eu tenho aqui, gente, esses 2 dias. Então, 2/4 mais 1/4, 3/4. Olha lá, 3/4, certo, gente? Ele fez, então, 3/4. Então, quanto que falta do trabalho? Ó, a fração que representa a parte do terreno que ainda está sem grama após esses 2 dias de trabalho é... Então, se ele já fez 3/4, então está faltando quanto, gente? Está faltando 1/4 para ele completar. Por quê, professor? Porque 3/4, que ele já fez uns 2 dias, mais 1/4, vai dar o trabalho inteiro, que são 4/4. 4 dividido por 4. De todo o trabalho, que é 4, ele fez os 4. Então, seria o que? 1 inteiro. Beleza? Então, ficaria faltando aqui, ó, 1/4 para ele terminar todo o trabalho. Então, a alternativa C. Beleza, gente? Então, questãozinha aí de frações equivalentes, um pouquinho mais trabalhosa, mas não é difícil, certo? Questão 10. Vamos lá. O estudo feito com 1.220 adolescentes norte-americanos aponta que redes sociais estão substituindo passeios com colegas. 3/4 desses adolescentes dizem que enviam mensagens escritas aos amigos todos os dias. Então, gente, 3/4, olha lá a fraçãozinha aí, ó, 3/4 de quem, gente? 3/4 de todos esses adolescentes que foram entrevistados, ó, 3/4, ó, 3/4 desses adolescentes, então é vezes, lembra que a gente trabalhou isso? 3/4 de alguma coisa, 3/4 vezes essa coisa. Olha lá. Então, 3/4 desse número de adolescentes enviam mensagem para os amigos todos os dias. Então a gente tem que calcular quanto que é isso. Aqui, ó, o 1.220, gente, é divisível por 4. Por quê? Regrinha de divisibilidade, hein? Quando os dois últimos algarismos são múltiplos do 4, esse número inteiro será divisível por 4. Então vamos fazer a continha aqui. 1.220 dividido por 4. 1 não dá para dividir por 4, tem que ser o 12. O 4 cabe 3 vezes no 12, vai dar certinho. 3 vezes 4, 12. Para 12, nada. Método curto. Olha o detalhe aqui, gente. Abaixei o 2. Olha o número que formou. Formou 2. 2 não dá para dividir por 4. O que eu faço? Eu tenho que colocar um 0 aqui, gente. Porque 0 vezes 4 é 0 para 2. Faltam 2 ainda. Então eu não posso abaixar o número aqui, já abaixar o outro. Não, abaixei o número, não deu para dividir, eu tenho que colocar o 0 aqui. Abaixei outro número. 20. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20 para 20 nada. Só que não acabou por aí, né? Eu dividi aqui, ó, o 1.220 por 4, que deu quanto? 305. Agora eu tenho que pegar esse resultado aqui e multiplicar por 3, hein? Então 305 vezes 3. Vamos fazer aqui 300. Já vou aproveitar aqui, gente, ó. 305 vezes 3. 3 vezes 5, 15, sobe 1. 3 vezes 0 é 0, mais 1, deixa ele aqui. 3 vezes 3, 9. Certo? Então, 3/4 de 1.220
20 significa quanto? 915. Então, 915 adolescentes mandam mensagens escritas aos amigos todos os dias, gente. 915, né? A pesquisa lá. Então, a alternativa C. Beleza, gente? Então, tá aqui a correção. Vem aqui comigo. Pessoal, então essa foi a correção do simulado do terceiro bimestre. Espero que você tenha gostado aí, tenha tirado algumas dúvidas, beleza? Então, até a próxima aí e vamos continuar no estudo, beleza? Falou!